O Estado brasileiro, um dos poucos estados no mundo que detém muitos dos instrumentos que seriam úteis a essa tarefa. Da importância da educação é uma coisa que eu destaco. A gente vai pegar os exemplos de Taiwan, de Coreia do Sul, e nenhum deles chegou ao que é hoje sem investir forte em ensino. E eu lembro, bem pouco, que era bem pequeno, mas eu lembro das histórias dos meus pais, que na época do regime militar, a gente tinha até um ensino bom, um ensino de qualidade, mas para poucas pessoas. Não era acessível a todos, como, entre aspas, é hoje. Porque tem gente que está indo para a escola também e não está aprendendo nada. Quando o senhor acha que a educação começou, ao ensino, eu não gosto de chamar de educação, mas o ensino começou a morrer no Brasil? Foi com a progressão continuada do FHC? Quando que começou a morrer o ensino no Brasil? Nunca deixou de morrer. Nunca... Naquele período que nós idealizamos como o período melhor da escola, a escola já era vidrada em decoreba. Essa escola que eu prego, que eu proponho, na verdade, nunca existiu no Brasil. Existem exemplos esparsos, anomalias dentro do ensino brasileiro, mas uma escola como esta nunca existiu. Agora, eu digo o seguinte, o Brasil hoje fervilha de experimentos imaginativos, inclusive em matéria de ensino. E eu encontrei muitos dos experimentos mais audaciosos em partes remotas do Brasil, como, por exemplo, na Amazônia Ocidental, no Acre. O Acre é um dos estados mais revolucionários em ensino. Caramba! E esses experimentos audaciosos em educação não se veem reciprocamente. Os experimentalistas não se conhecem. O Brasil é obscuro a si mesmo. Então, aí é que está a matéria-prima de um verdadeiro projeto desenvolvimentista rebelde, em que nós deixamos de apenas seguir o caminho dos países que estamos acostumados a tratar como nossas referências e buscamos andar na frente, na vanguarda. Hoje, a maior tarefa de vanguarda no nosso desenvolvimento é construir uma economia do conhecimento para muitos. E não a economia do conhecimento para poucos que predomina no mundo. Vamos, por exemplo, entender a tecnologia. Qual deve ser a direção da tecnologia? A premissa dominante no mundo é que a tecnologia tem uma lógica evolutiva predeterminada. Ela leva numa determinada direção que é imanente nela. E essa direção dominante tem as seguintes características. Primeiro, ela gera tecnologias que são mais fáceis de apropriar e compreender pelas grandes empresas, com vastos recursos de capital. Segundo, ela se destina a criar máquinas que, na maior parte, substituem o trabalho e o trabalhador, em vez de equipar o trabalho e o trabalhador. E terceiro, ela elege como objetivo derradeiro, como desfecho de suas ambições, uma máquina chamada agora de inteligência artificial geral, que seria um simulacro da mente humana, que fosse como nós, mas melhor do que nós. E esse não é o objetivo que nós devemos perseguir. Nós devemos tentar dar à tecnologia outra lógica. Essa outra lógica tem 3 outras características que contrastam com ela, com estas. Em primeiro lugar, ela elege como seus agentes prioritários, de um lado, as pequenas e médias empresas retrógradas da nossa economia periférica, e, de outro lado, a multidão de agentes econômicos individuais, os precarizados, os informais, os autônomos. E nós teríamos que começar a levantar esses 2 grupos de agentes, criando uma dinâmica inclusiva de produtividade. Essa é a primeira característica da lógica alternativa que eu proponho ao país.
A segunda característica é que, em vez de simplesmente substituir o trabalho, também empodere o trabalho, equipe o trabalhador. Toda inovação tecnológica destrói empregos, mas ao mesmo tempo cria outros empregos, né? Agora, a terceira diferença é a mais importante. Qual é o objetivo final? O objetivo final é substituir a mente? Não. O objetivo final é criar uma máquina poderosa com potencialidades que ultrapassam muito as nossas humanas, mas que seja tão diferente quanto possível da nossa cabeça. Não uma reprodução, um simulacro da mente humana, mas algo radicalmente diferente com que nós possamos interagir. Isso sim. E a diferença profunda foi descrita pelo filósofo Schopenhauer no início do século XIX da seguinte forma, que é uma maneira metafórica de compreender o contraste que eu estou tentando traçar. Schopenhauer perguntou qual é a diferença entre o homem de talento e um gênio. O homem de talento é como um arqueiro que alcança um alvo que outros não conseguem alcançar. Quer dizer, o talento é uma forma de poder, é uma potência, como o poder computacional. O homem de gênio é um arqueiro que alcança um alvo que outros não conseguem ver. Quer dizer, a genialidade é o impulso visionário, não é apenas uma forma de superinteligência. E para isso devemos querer que a tecnologia nos dê poder, mas nós acrescentamos o elemento que falta, a imaginação, a percepção de novo, a criação perpétua de novo. E este é o espírito que nos deveria animar na construção de uma economia do conhecimento para muitos. Agora, nós podemos nos perguntar, nós temos essas condições? Se nem a China, nem a Alemanha, nem os Estados Unidos podem criar uma economia do conhecimento para muitos, como nós podemos imaginar que nós, no Brasil, possamos iniciar essa construção? O Estado brasileiro é um dos poucos estados no mundo que detém muitos dos instrumentos que seriam úteis a essa tarefa. Eles são o vestígio, o resquício do corporativismo varguista, carcomido, pervertido muitas vezes pelo clientelismo, pelo patrimonialismo, mas capaz de ser resgatado, se mobilizado a favor de um projeto como este. O SEBRAE, o SENAI, o SENAC, a Embrapa, os bancos públicos de desenvolvimento, criando oportunidades e capacitações para aqueles grupos que eu mencionei, as pequenas e médias empresas retrógradas e a massa de agentes econômicos individualizados. Mas nos falta algo intangível, porém indispensável, que é a rebeldia contra o colonialismo mental. Nós nos imaginarmos grandes. E a ideia da grandeza é, no Brasil, uma ideia que incomoda, que perturba, que constrange. Invista em prata com a Real, com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.